a história de Timóteo. Timóteo foi um jovem fiel a Jesus e ajudante do apóstolo Paulo. Era filho de mãe judia e pai grego. Timóteo ajudou a pregar o evangelho e liderar igrejas. Sua história consta no livro de Atos. Nas cartas a Timóteo e em outras cartas de Paulo, sua vida é um testemunho de fé e dedicação ao evangelho por amor a Cristo. Timóteo era filho de uma mulher judia chamada Eunice, que o ensinou desde pequeno nas Escrituras, e seu pai era grego. Sua história aparece principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas que Paulo escreveu a ele, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Timóteo conheceu o apóstolo Paulo durante uma de suas viagens missionárias. Paulo viu nele um grande potencial e o convidou para acompanhá-lo em suas viagens, ajudando a pregar o evangelho em várias cidades. Com o tempo, Timóteo se tornou um dos colaboradores mais próximos de Paulo, sendo chamado por ele de meu filho na fé. Paulo confiava tanto em Timóteo que o enviava para representar sua autoridade em algumas igrejas, como em Éfeso, onde Timóteo ficou como líder para ensinar, corrigir e organizar a comunidade cristã. Por isso, Paulo escreveu 2 cartas a ele com orientações importantes sobre como liderar a igreja, combater falsos ensinamentos e manter uma vida exemplar. As cartas a Timóteo ensinam sobre fé, coragem, humildade, responsabilidade e a importância da palavra de Deus. Mesmo sendo jovem, Timóteo foi incentivado a não se intimidar, mas a ser firme, amoroso e sábio. A história de Timóteo nos mostra que Deus pode usar pessoas de qualquer idade para fazer grandes coisas. Também nos ensina sobre a importância do discipulado, da boa liderança e de permanecer fiel mesmo em tempos difíceis. Seu exemplo é um incentivo para todos que desejam servir a Deus com sinceridade e dedicação. Principais acontecimentos na vida de Timóteo. Nascimento em Listra. Timóteo nasceu em Listra, filho de uma judia cristã, Eunice, e de pai grego. Atos 16, 1. Reputação entre os cristãos. Mesmo jovem, Timóteo já era bem falado pelos irmãos de Listra e Icônio por sua fé sincera. Atos 16, 2. Timóteo acompanha Paulo nas viagens missionárias. Paulo convidou Timóteo para ser seu companheiro de missão para facilitar o trabalho entre judeus. Atos 16, 3. Timóteo esteve com Paulo em lugares como Filipos, Tessalônica, Corinto e Roma, auxiliando na pregação e fortalecimento das igrejas. Enviado por Paulo como representante apostólico, Paulo confiava em Timóteo e o enviava para cuidar e orientar igrejas em seu nome, como em Tessalônica e Corinto, 1 Tessalonicenses 3, 2, 1 Coríntios 4 e 17. Responsável pela liderança da igreja em Éfeso. Paulo deixou Timóteo cuidando da igreja em Éfeso, com a missão de ensinar a verdade e combater falsos mestres. 1 Timóteo 1, 3. Timóteo recebe 2 cartas de Paulo, as epístolas de 1 Timóteo e 2 Timóteo,
trazem conselhos sobre liderança, doutrina, comportamento e perseverança. Timóteo é elogiado por sua dedicação. Paulo o chamou de verdadeiro filho na fé e destacou sua lealdade, fé e humildade. Filipenses 2, 19 a 22. Presente com Paulo durante seu aprisionamento. Timóteo esteve ao lado de Paulo nos momentos difíceis, até mesmo quando ele estava preso. Colossenses 1 e 2, Timóteo 4, 9. O que podemos aprender com a história de Timóteo? A vida de Timóteo nos ensina grandes lições para a fé cristã e o dia a dia. Mesmo sendo jovem, ele mostrou que idade não é barreira para servir a Deus com dedicação e responsabilidade. Timóteo foi exemplo de fidelidade, humildade e coragem, mesmo enfrentando desafios e liderando em meio a dificuldades. Ele teve uma base firme em casa, aprendendo as Escrituras com sua mãe Eunice e sua avó Loide, destacando a importância da educação espiritual desde cedo. Seu relacionamento com o apóstolo Paulo mostra o valor do discipulado. Timóteo aprendeu, cresceu e foi usado por Deus graças à sua disposição em ouvir e obedecer. As cartas que Paulo escreveu a ele são cheias de conselhos sobre liderança, perseverança, pureza e dedicação à palavra de Deus. Mesmo tímido, Timóteo foi corajoso ao enfrentar falsos mestres e cuidar da igreja com amor e firmeza. A história de Timóteo nos motiva a sermos fiéis, mesmo em pequenas tarefas, e a buscarmos sabedoria e força em Deus para cumprir nosso chamado. Lições importantes na vida de Timóteo. A juventude não impede servir a Deus, importância do ensino bíblico na família, o valor do discipulado, ser fiel mesmo em tempos difíceis, liderar com amor, coragem e sabedoria, estudo bíblico sobre Timóteo, epístolas de Paulo a Timóteo. As epístolas de Paulo a Timóteo são duas cartas do Novo Testamento, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Elas fazem parte das chamadas cartas pastorais, sendo escritas pelo apóstolo Paulo para orientar Timóteo sobre como liderar a igreja. Essas cartas são cheias de conselhos práticos e espirituais para quem serve a Deus. Na carta de 1 Timóteo, Paulo orienta Timóteo, que está liderando a igreja em Éfeso. Ele fala sobre como lidar com falsos ensinamentos. Capítulo 1. Como escolher líderes. Capítulo 3. Como cuidar de diferentes grupos dentro da igreja. Capítulo 5. E dá conselhos sobre comportamento, oração e ensino. Paulo também encoraja Timóteo a ser um exemplo de fé, pureza e amor, mesmo sendo jovem. Capítulo 4. A segunda carta a Timóteo é mais pessoal e emocional. Paulo está preso em Roma e sente que sua morte está próxima. 2 Timóteo 4, 6 a 8. Ele encoraja Timóteo a permanecer firme, mesmo em tempos difíceis. Reforça a importância das Escrituras e o alerta contra o abandono da fé
por alguns, as cartas a Timóteo ensinam sobre liderança cristã, fidelidade à verdade e coragem diante da oposição. São um guia para quem quer servir a Deus com seriedade. Quantos anos tinha Timóteo quando começou seu ministério? A Bíblia não informa com exatidão a idade de Timóteo ao iniciar seu ministério, mas alguns detalhes indicam que ele ingressou na obra do Evangelho ainda bem jovem. Timóteo foi chamado por Paulo durante sua segunda viagem missionária, Atos 16, 1 a 3, e já era conhecido pela sua fé. Anos depois, quando Paulo escreveu a primeira carta a Timóteo, ele o encorajou dizendo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra 1 Timóteo 4 e 12. A palavra grega usada para jovem geralmente se refere a alguém com menos de 40 anos, muitas vezes entre 20 e 35 anos. Assim, muitos estudiosos acreditam que Timóteo tinha entre 16 e 20 anos, quando começou a acompanhar Paulo, e cerca de 30 anos, ou um pouco mais, quando recebeu as cartas pastorais. Como Timóteo morreu? A Bíblia não relata como Timóteo morreu, nem dá detalhes sobre o fim de sua vida. Os últimos registros bíblicos sobre ele aparecem nas cartas de Paulo, especialmente em 2 Timóteo, onde Paulo o chama a visitá-lo antes da morte. 2 Timóteo 4, 9. O fim da vida de Timóteo é conhecido apenas por meio de relatos históricos da igreja primitiva, não por registros bíblicos. As tradições cristãs afirmam que Timóteo morreu como mártir em Éfeso, por volta do ano 97 depois de Cristo. Segundo historiadores, Timóteo foi apedrejado por pregar contra festividades pagãs. Embora essa informação seja respeitada por estudiosos e igrejas históricas, ela não é confirmada pelas Escrituras. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero de coração que vocês tenham aproveitado bastante o conteúdo que preparei com tanto carinho. Se você achou as informações úteis, não esquece de deixar aquele like especial. Isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. Sabe aquele amigo ou familiar que você sempre pensa: nossa, isso seria perfeito para ele? Então, que tal compartilhar esse vídeo? Às vezes, um simples compartilhamento pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. E não deixa de conferir os outros vídeos do canal, tem muito conteúdo legal esperando por você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários que eu sempre leio e respondo com o maior prazer. Quero agradecer especialmente você que ficou até aqui. Isso significa muito para mim. É por causa de pessoas como você que eu me dedico tanto a criar conteúdo cada vez melhor. Nos encontramos no próximo vídeo.
tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.